Transcrição, parar a transcrição. Pronto. Vou só ver o que a Jaqueline está escrevendo aqui. Essa minha planilha aqui pro lado. Olá, professor, tudo bem? Era só para dizer Tudo boa bem. noite mesmo. Boa noite, tranquilo. Tudo jóia. Bem-vinda. Mais fácil ligar o microfone. Isso, obrigada. Botei aqui por ordem alfabética já. Isso aqui, não. Deixa eu só ver um negócio aqui. Teu grupo. Maravilha. Bom, temos aqui hoje, por enquanto, né? Teve bastante gente que acabou confirmando a participação aí mais do que normalmente, tá? De hoje. Não sei se vão acabar entrando mais tarde ou se vão acabar furando. Eu não sei como é que tá aí para os lados de vocês, mas aqui em casa, graças a Deus, choveu hoje bastante, inclusive hoje de tarde. E até me deu uma preocupação que estão caindo uns raios aqui, mas não tá chovendo, não tá com cara de que vai chover, apesar de estar bem nublado. Fiquei preocupado que fosse cair aqui a luz, ou a internet aqui em casa tá caindo muito a luz, então fiquei preocupado. Nossa, não, mas choveu, olha, mais de hora chovendo forte aqui. Incrível. Ameniza muito, nossa, fiquei. Parei tudo, tava aqui no meio do trabalho quando começou a chover, senão deixei lá no jardim um pouco para curtir esse cheirinho de grama molhada que a gente sente falta nessa seca aí. Ainda nada? Não imagino, geralmente é assim em Ceilândia, geralmente chove, né, em alguns lugares. Comigo geralmente chove em outros lugares, geralmente eu ouço falar lá no plano, choveu aqui, choveu ali, não sei o que, Sobradinho, às vezes também ouço essa história. Eu aqui em casa geralmente demora, dessa vez acho que foi um dos primeiros lugares. Ontem quase choveu. Ontem acho que até caiu umas gotinhas, mas aquelas gotinhas que nem molha o chão, assim, sabe? Que antes de cair no chão já tá secando. Hoje molhou bonito. Então, não sei se essa chuva aí tá indo para algum lugar, atrapalhando alguém. Mas deixa eu contar aqui, né, um pouco o que tem de novidade para vocês. Eu conversei, né, tô bastante engajado aí com atividades lá de extensão, além dessas nossas aqui de pesquisa, né, monitoria, iniciação científica. A Jaqueline, né, já foi minha monitora semestre passado, por sinal, muito bom o trabalho dela. Sabe, Jaqueline, teve gente que desistiu, eu acho, da monitoria esse ano porque achou teu trabalho muito bom e eu acho que não se achou capaz de fazer igual. Porque eu fui chamando as pessoas, né? Peguei os alunos do semestre passado e disse, quer fazer? Aí me perguntasse, mas o que é para fazer? Que nem aquela colega que fez a apresentação, disse, aquilo lá. Não, então acho que eu não consigo. E o pessoal, acho que tu colocou a régua muito lá em cima, Jaqueline. Sério, professor? Assustou o pessoal. Além de eu ter ganhado meu presente aqui, né? Minha coleção de Olha que legal. constituições. Ainda não consegui parar para ler elas, mas quero curtir. Tiver um Bacana. tempinho. Mas teve então, né? O Wagner é meu aluno aqui novo, né? Não me lembro qual é a disciplina, Wagner. Depois tu quiser contar para o pessoal. Ele está entrando no grupo de pesquisa agora. Jaqueline já está há algum tempo. Acho que ela entrou antes do Lucas, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui a outra. Foi antes do Lucas. Na minha lista aqui, gente, a Jaqueline foi a. Deixa eu ver. Começando aqui. Jaqueline foi a 24ª entrar no grupo, e o Lucas foi o 28º. Teve algumas pessoas, né, que entraram antes e saíram, e daí não estou contando, mas só para testar. Entraram, então
próximos, né, um do outro. Aí. E então a Jaqueline já foi minha monitora e o Lucas está sendo, né, meu orientando aí em iniciação científica. Por sinal, também fazendo um trabalho muito bom e também colocando a régua lá em cima. Opa, isso. Né? Tamo aí. Pode ser que agora o jogo se inverta e só para Jaqueline um dia, quando ela quiser entrar na iniciação científica, ela vai ter que correr atrás de manter o padrão do Lucas aí também. Então, é isso que bom, né? É. Esse é um dos objetivos, né, do grupo de pesquisa, né? Esse especificamente não, mas tipo, né, essa interação, assim, essa coisa de um estimular o outro, né, a fazer um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais, produzir um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, escrever um pouquinho mais. Eu acho que e participar aqui dos nossos encontros também. Eu sei, né? Sexta-feira, hoje de manhã, meu filho de 4 anos acordou, olhou para mim e falou: Sextou, papai. Eu disse: mas ainda tem coisa para fazer. Então, às vezes a gente está cansado. Eu dou aula, né? Agora, esse semestre, estou dando aula sábado de manhã, então, para mim, só sexta mesmo, amanhã, meio-dia. Mas é bom, né? A gente fica aí, né? Um puxando o outro, estimulando o outro a fazer um pouquinho mais, né? Do que a gente faria sozinho. E aí, nessas conversas, então, né? Saiu de trás de mestrado e doutorado na ENAP. Já tem um tempo, eu acho, né? Pro ano que vem, não é, Lucas? Eu acho que já tinha saído há algum tempo, não sei. Tinha a impressão de que já tinha saído. Eu não sei. Eu não vi o edital, mas achei que eu tinha. Pode ser que eu tenha ouvido falar lá de dentro, né? Que estavam organizando, que daí houve os professores organizando, e por isso que eu já estou ouvindo há mais tempo. Eu fiquei com a impressão de que já estava no ar há mais tempo. Mas fica aí, se alguém for servidor ou servidora pública de qualquer nível, né? Municipal, estadual, distrital, federal, pode fazer mestrado e doutorado de forma gratuita lá na ENAP com professores. Eu agora tô lá, né, mas não é por mim. Eu comecei agora no começo do ano, mas, cara, até achei uma surpresa quando eu entrei lá, porque os professores são, olha, muito, muito, muito bons, né? Tem uma que agora é ministra de gestão lá e serviços públicos, inovação em serviços públicos, na Esther Dweck, era professora lá, ainda é professora, né, formalmente. O ex-presidente também da ENAP, Francisco Gaetani, também é professor lá. Tem muita gente, o Fernando Filgueiras, que é diretor lá da ENAP. Cara, gente, esse Fernando Filgueiras tem uma raiva, né, mas, coitado, não dele, mas porque ele conseguiu passar em primeiro lugar num concurso de professor lá no IPOL, no Instituto de Ciência Política da UNB. Poxa, né? Qualquer professor aqui quer, né, a estabilidade. Aqui eu gosto muito de trabalhar no projeção, inclusive meu projeto, meu plano, né? Se um dia eu conseguir entrar na UNB, né, com certeza continuar nos dois, né? Não pretendo sair do projeção se um dia eu conseguir entrar na UNB. Mas é uma segurança, né, que a gente tem de carga horária, que o projeção nem sempre pode garantir, e a estabilidade, né? Então tem coisas lá na UNB que são atrativas também. E esse cara, esse Fernando Filgueiras, que é professor lá na ENAP, ele passou em primeiro lugar no concurso para professor e não quis. Não quero, né? Porque ele escolheu ir trabalhar lá na ENAP, porque ele também tinha passado num concurso lá para a ENAP. Aí, aí ia dar uma raiva pra gente que fala tanto. Cara, no IPOL, lá onde ele passou em primeiro lugar, a última vez que teve um edital, eu não consegui juntar os pontos necessários para me candidatar. Eu não podia nem participar do negócio. Mas assim, não consegui nem metade dos pontos, não consegui longe, assim. E o cara, num edital anterior, não só teve pontos para se candidatar, mas ficou em primeiro lugar. Então, o cara já foi meu chefe do meu chefe, na verdade, lá na ENAP. Então é gente muito boa que tem lá na ENAP. Quem tiver oportunidade, recomendo, tá? Tem cursos muito bons também, né? Tem outras modalidades de curso lá na ENAP. Chegar nesse nível de escolher é a melhor dos mundos, é verdade, Lucas. Ainda não tô nessa fase. Aí um dia a gente chega lá, né? Mas isso, né? A gente se estimulando aí é que uns aos outros, umas às outras, é que a gente vai melhorando. Mas por que que eu estou falando isso? Porque eu, né, estava falando lá da CAP, né, das atividades que eu estou me envolvendo lá, atividade de pesquisa, extensão, né, monitoria, publicações, né, das mais diversas. Lá estou ajudando agora também a organizar um livro lá junto aos professores.
E nesse processo, então, nesse envolvimento, a professora Cláudia, né, que é a coordenadora lá da CAP, né, da Coordenação Acadêmica de Pesquisa e Extensão, ela me pediu para entrar em contato com os professores e professoras, com a professora, né, Luciana, que é a coordenadora lá do NPJ, do Núcleo de Práticas Jurídicas, porque tem alguns professores lá que entraram faz pouco e que eram mais perfil advogados e advogadas e agora estão na docência, né, dando aula também, aí precisam publicar um pouco mais. Tem poucas publicações aí no currículo. Aí ela me pediu para conversar com eles para a gente montar uma estratégia aí para eles publicarem também, né? Aí a gente está vendo aí esses capítulos de livro também para a gente escrever junto e convidei eles também, né? Na verdade, passei o convite geral lá no grupo de professores, a professora Luciana conversou com eles. Eu fui um dia lá no NPJ também à tarde para conversar, o pessoal bem empolgado, cheio de ideia. E aí teve acho que duas pessoas, né? Um professor, foram duas professoras, ainda não me esqueci, deixa eu ver aqui que eu tenho na nossa anotação, que já entraram, não sei se outros vão entrar também, como é que vai ser? Cadê? Duas professoras, né? A professora Natália e a professora Tâmila, né? Além de alguns, então, entraram essas duas professoras para tentar, né, participar do grupo quando puderem e ver se a gente também consegue ajudar elas a publicar aí junto com a gente. E além disso, entraram também alguns alunos novos aí que, que são meus alunos, né, nas disciplinas que eu estou dando esse semestre, constitucional. Então, a ideia é a gente, né, como hoje podemos ter novos integrantes, a ideia era a gente pegar e fazer um resumo, né, dos encontros que a gente teve esse ano, tentar meio que, né, fazer uma visão geral, passar assim, uma visão geral pelo que a gente já conversou esse ano e pensar os próximos passos, tá? Já tinha, acho que, comentado com vocês, né, na mudança de ano aí do ano passado para esse, que eu acho que a gente tinha que rever muita coisa. Ano passado foi pouco produtivo. Esse ano a gente ainda também não tem muito projeto, tem esse meu com o Lucas aí de iniciação científica, a gente está tocando, mas ainda não abrimos espaço para nenhum projeto. Eu acho que a partir de agora a gente já começa, né, a poder ter uma ideia. Acho que a partir do próximo encontro, né, se tudo der certo, aí o Lucas vai também nos apresentar um pouco sobre esse projeto de pesquisa que ele está fazendo, de iniciação científica. E aí eu acho que com essa junção aí do próximo encontro com esse, a gente já tem um roteiro, assim, né, um passo a passo do que seguir para a gente começar a pesquisar. Eu já tenho aqui na minha cabeça, né, alguns papéis, assim, acho que o NPJ pode nos ajudar, esses professores, né, do NPJ e professoras, podem nos ajudar trazendo bastante informação sobre esses dados empíricos, né, que a gente quer trazer para os nossos estudos, especialmente jurisprudência, aí, né, dos processos que eles estão acostumados a trabalhar. E na conversa que eu tive com eles, eles disseram que sim, né, que teriam muitos casos para contar e tal. Então, eu acho que a ideia seria mais ou menos isso, né? A gente pegar, seguir essa lógica aí do Lucas, né, de tipo tentar fazer uma iniciação científica pré-TCC, né? A gente faria assim grupo de pesquisa, né, nos primeiros semestres, aí da a partir da metade do curso, né, tentar pegar aí uma iniciação científica para daí já produzir um artigo, né, teórico ainda, né, de revisão bibliográfica, para construir essa base teórica sobre um determinado assunto, para daí no TCC a gente fazer uma pesquisa mais empírica, né, com base em jurisprudência sobre esse tema. Ou, se quiser também fazer outros tipos de pesquisas empíricas, também não tem problema, né? E a ideia é de montar essa escadinha, né? E aí eu acho que o pessoal do NPJ pode nos ajudar, então, com dicas aí sobre essas informações mais processuais aí, que eles têm bastante experiência, né? E eu acho que tá montando, assim, uma estrutura interessante, né? Claro, como toda atividade de pesquisa, né, tem essa dificuldade aí de engajamento, né, de participação efetiva, não é todo mundo que se interessa ou que consegue mesmo participar também, faz parte, mas, né, pelo menos a gente vai montando aí uma estrutura, uma oferta de algo mais atrativo, mais interessante, mais bem pensado, né, mais maduro, assim. Eu acho que tá ficando legal, tá tudo fazendo sentido, tem coisas se juntando aí de forma bem interessante. Tá? Também quero ver outra coisa que, conversando com a professora Cláudia, né, a gente viu que está meio que
Antes faltavam artigos, né, na revista de Direito lá do Projeção. Semestre passado, né, pela primeira vez, sobraram artigos, né, e dos que foram aceitos, né, não conseguiram publicar todos, então tem alguns artigos que já estão aceitos, mas aguardando publicação aí na versão no volume do final do ano da revista. Então eu acho que também é legal para a gente começar a explorar, né, submissões para outras revistas. A gente começou focado aqui no Projeção, justamente para ajudar a crescer a revista. Agora, como aparentemente o negócio funcionou, tá dando certo, vamos continuar submetendo artigos lá na revista do Projeção, mas vamos começar também a nos aventurar fora, tá, em outras revistas. A gente já viu aqui que temos também algumas revistas especializadas, né, em estudos com base em evidências no direito, então acho que já é aí uma área interessante da gente tentar trabalhar em conjunto, né, e se aproximando, porque é a proposta do grupo. E acho que é isso, né, de coisa assim mais geral do grupo, administrativa, né, que eu teria para falar para vocês nesse começo, de que tem de mudança e que próximos passos, tá? Então, minha ideia é que eu faça essa revisão hoje sobre o que a gente conversou nesse ano, e aula que vem, a dizer, não, né? No nosso encontro que vem, aí, sei lá, daqui 3, 4 semanas, o Lucas e eu vou fazer também alguns comentários junto com ele, ou depois, dependendo aí de como quantidade de material que ele tiver para apresentar, eu deixo para fazer uma outra apresentação depois, para já engatar uma proposta aí, né, uma estrutura dentro da qual a gente pode começar a pesquisar. E aí acho que fica uma coisa bem organizada para vocês, assim, só escolherem um tema, dizer, tem tal tema. Aí eu consigo, né, a gente aqui como grupo, a gente consegue ir ajudando quem tiver interesse de fazer pesquisa, sem necessariamente ainda obrigação de publicar, né, ou mesmo de submeter algum texto. Mas, por exemplo, penso na Jaqueline, né, que já está aí próxima do meio do curso, acho que já dá para a gente começar a pegar um tema e ajudar, por exemplo, ela a começar a levantar algum material, né, para começar a ter familiaridade, né, vai brincando aí de fazer, organizar essa pesquisa, né, das fontes que ela vai poder usar nos eventuais próximos trabalhos dela, né, ou para pegar uma iniciação científica, ou pelo menos para fazer o TCC dela mais para o final do curso. Tá? E o mesmo vale aí para o Wagner, para a Natane, que estão aí. O Lucas já está, né, nas fases finais, ele está nos últimos semestres, mas a sequência seria a mesma. Tá? Gente, eu vou, apesar, né, eu não me lembro agora, eu acho que, deixa eu ver como é que foi, eu acho que o Lucas não estava, né, no último encontro, o Lucas, se eu não me engano, não me lembro se a Natane tem participado bastante, a Jaqueline também. Estava, Lucas? No último? Não apareceu Não, né? nesse. Tá, então beleza. Eu não me lembro quem estava em qual, mas eu acho que vocês, não sei se alguém participou de todos os nossos 3 últimos. Na última não apareceu, né, Natane? Também não tem problema. Então, bom que a gente faz aí uma revisão. Uh, né, vou passar mais rápido, tá? Vocês vão ver ali que eu peguei os slides, uma intermediária ali que tinha uma parte mais teórica, eu meio que ignorei, acho que eu peguei só um slide. Mas peguei e fiz uma seleção de alguns slides dos principais da primeira apresentação, acho que um da segunda e alguns da nossa terceira apresentação desse ano, tá? E aí, vou fazer esse resumão aqui para vocês, para ver se faz sentido, né? Se a gente consegue explicar de forma mais direta, aqui, mais resumida, tá? Essa lógica que tem tudo a ver com esse processo desse ano, né? De mudança do nome do grupo, esse direcionamento das pesquisas aí para um viés mais de evidências, essa parceria com a NPJ, né? Essa estrutura, essa programação de uma estrutura de pesquisa, tá? Então, acho que tudo aí fica meio que amarrado, né? Entendendo esses nossos últimos encontros. Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Peço licença. Está aqui, né? Primeiro, eu vou falar rapidamente aqui desse artigo, né, do Xavier, ou Javier, não sei como é que é a pronúncia correta, que ele publicou lá na revista da FGV de São Paulo, em 2015. Tá? O artigo se chama Algumas Notas Teóricas sobre a Pesquisa Empírica em Direito. Né? Ele está avaliando se dá para fazer pesquisa empírica
dentro do direito, com métodos próprios do direito, né? Ou se pesquisa empírica é uma coisa que quem faz é a sociologia, a economia, sabe, outras áreas, e aí o direito só usa essa pesquisa de outras áreas para complementar pesquisas do direito, né? Ou faz pesquisa sociológica, econômica sobre temas de direito, mas não com métodos jurídicos, né? E aí a discussão é essa, tá? Por que tá me dando aqui? Deixa eu admitir, mas tinha colocado para aceitar todos. Então, o que que o Xavier vai nos dizer aqui sobre pesquisa empírica? Bom, primeiro, só para também localizar vocês, né, também dar uma resumida, um pouco da ideia que eu peguei lá de um texto do Miguel Reale, que é o seguinte, né? O que que é ciência, né? Que se a gente está num grupo de pesquisa, a gente vai ler artigos científicos, né? Produções científicas. O que que resumidamente caracteriza a ciência, né? É a obtenção de dados, informações, né? Construção de conhecimento a partir de um método, né, definido que tem algumas características próprias, né? O método científico, né? Principalmente a questão da replicabilidade, a possibilidade da gente repetir, né, esses métodos, essa pesquisa, essa verificação, e a falseabilidade, que é a possibilidade de a gente provar que uma hipótese está errada, alguma coisa assim, né? Mas indo mais para um senso comum, assim, para uma ideia mais superficial ainda, fazer pesquisa, né, se diferencia muito de uma outra coisa que é a gente defender a nossa opinião ou a nossa perspectiva sobre algum assunto, né, o nosso ponto de vista, né? E também, ainda falando de maneira bem superficial, a diferença é que, nossa opinião, a gente pode ter a que a gente quiser, podemos ter uma opinião sem absolutamente base nenhuma, dizer, mas é isso que eu acho, e azar, né? Enquanto na ciência a gente tem que estar verificando isso, né? A gente não vai trabalhar com opinião, vai trabalhar com hipóteses, né? Mas a gente precisa necessariamente, no meio do caminho do método científico, testar essas hipóteses, né? Tentar falsear elas, tentar provar que elas estão erradas, né? Para ver se elas sobrevivem a esse teste, né? Então, geralmente a gente faz algum tipo de mensuração, né? De medir, né? Essa afirmação, pegar uma afirmação, né, conceitual, teórica, olhar para o mundo real e medir, assim, medir essa hipótese, né, essa teoria, esse conceito que a gente tem, olhar para o mundo real, medir no mundo real e ver se a medida dá a mesma, né? Se o que a gente está imaginando na teoria bate, né, confere com a realidade. Então, a ideia da ciência é isso, é não só ter a ideia, né, ter a opinião, digamos assim, mas testar essa opinião, verificar se essa opinião se verifica, né, se confirma quando confrontada com a realidade, tá? E aí que entra essa discussão, vem cá, no direito a gente faz ciência, né? A gente consegue verificar se o que se fala no direito bate com a realidade ou não, muito por causa daquela divisão do direito, né, entre os mundos do ser e do dever ser, que o Reale lá vai começar tratando como dado ou construído, né? Dado pela natureza ou construído pelos homens, né? E tem, com certeza, uma grande parte, né, da natureza do direito que vem do campo do dever ser, né? Que são coisas que a gente acha que como o mundo deveria ser, e aí não tem muito como medir, sabe? Porque é como o mundo deveria ser, a gente deveria ser mais justo. Sabe? Como é que eu vou medir, né? Se tiver alguém levantar uma hipótese de que o mundo deveria ser mais justo, como é que eu vou medir para saber se o mundo realmente deveria ser mais justo, como essa pessoa está dizendo, ou se o mundo deveria ser mais justo de outra forma, ou se não deveria ser mais justo? Sei lá. É uma coisa que não tem um gabarito, né, com o qual a gente possa conferir e verificar se está certo, né? Diferentemente das coisas da realidade, como, sei lá, se eu pegar esse negócio aqui, esse meu fone, soltar, ele cai no chão, porque a lei da gravidade existe, né? E eu consigo verificar isso, porque toda vez que eu solto um negócio que tem massa, ele cai no chão, né? Então, isso é uma coisa do mundo do ser, que é, e isso se eu crio uma teoria sobre isso, como a da gravidade, né, eu consigo verificar na realidade se essa teoria está certa ou está errada. No campo do dever ser, eu não tenho esse gabarito. A realidade não funciona como gabarito, porque a gente está propondo uma nova realidade, como que a realidade deveria ser e não como ela é, né? E aí tem essa discussão. No direito dá para fazer pesquisa empírica, né? Porque será que a gente não é só do campo do dever ser e não tem como fazer essa verificação, né? Aí o Xavier traz alguns autores, aqui começa com o Nobre,
né, dizendo, abre aspas para o Nobre, né, o que se ensina nas faculdades de direito no Brasil baseia-se essencialmente na transmissão dos resultados da prática jurídica de advogados, juízes, promotores, procuradores, e não em uma produção acadêmica desenvolvida segundo os critérios de pesquisa científica. Né? Então, basicamente, o que a gente estuda, está falando, na verdade, o que a gente ensina, né, num curso de direito, não é fruto de pesquisa científica. Né? Por isso que a gente também não valoriza tanto e não tem tanta prática com isso. Porque a gente não produz esse tipo de conhecimento, a gente usa um conhecimento técnico, né, da prática jurídica. Então, geralmente, os professores ou as professoras vão contar para vocês, vão explicar para vocês, ensinar, né, junto com a teoria, né, vão dar exemplos práticos sobre o que acontece, né, na prática da advocacia, sei lá, da magistratura, seja lá o que for, onde atuar esse professor. E não vão estar ensinando para vocês, né, resultados de pesquisas científicas, porque a gente não faz muito isso. Então tem uma galera que acha que o direito, na verdade, não é uma ciência, mas uma técnica, tá? Então, tipo, a medicina também, né? Dentro dessa perspectiva, a medicina também não seria uma ciência, seria uma técnica, né? Porque não tem teoria médica, né? Não tem uma teoria sobre como é que se resolve as coisas. Tem técnicas para se curar doenças, coisas assim, tá? Para se fazer tratamentos de saúde. E aí no direito também a gente seria só uma técnica jurídica, né? De como resolver problemas jurídicos e não teríamos teoria jurídica. Eu discordo, eu acho que o direito é mais amplo e tem bastante teoria por trás também. Né? Por isso que a gente está tendo essa discussão aqui. Mas o Xavier traz outros aqui, só para complementar, né, dizendo que numa sociedade em que as faculdades de direito não produzem aquilo que transmitem, e o que se transmite não reflete o conhecimento produzido, sistematizado ou empiricamente identificado, a pesquisa jurídica científica, se não está inviabilizada, está comprometida. A mesma coisa, né? A gente não produz, dentro dos cursos de direito, o conhecimento que é ensinado nos cursos, né? O que se ensina não é conhecimento produzido cientificamente, né? Então, na verdade, a pesquisa científica talvez nem exista, né? Ou se existir, pelo menos está comprometida, né? Aqui o Fari Campilongo, cadê o que que interessa? Que não vou ler tudo. A pesquisa, na faculdade praticamente não existe pesquisa empírica. As escolas não assumem a tempos, né, essa função de produtoras do conhecimento jurídico, quando muito limitam e quase sempre mal a reproduzir o legalismo oficial. Professores ou treinadores, sua grande maioria, não costumam imaginar nada além da simples e tradicional pesquisa bibliográfica, que também, né, como eu disse ali, às vezes mal feita, né? E essa, que eu acho que o Lucas, no nosso próximo encontro, vai trazer bastante luz aí, como que a gente pode fazer uma pesquisa bibliográfica mais bem construída, metodologicamente falando. E essa bibliografia, para o seu turno, é fundamentalmente composta por estudos de exegese normativa, ou repertórios de jurisprudência, atados a um dogmatismo estrito, incapaz de ir além da pura forma das normas jurídicas para examiná-la em termos de suas origens históricas, suas implicações sociais e de sua efetividade. Então, a gente às vezes usa, né, essa bibliografia que a gente acaba selecionando, meio que, né, sem muito critério, né, de forma dogmática, né, defender verdades absolutas, pré-estabelecidas, e não para fazer ciência que tem aquela coisa da dúvida, né, do questionamento, descobrir informações, conhecimentos novos. Deixa eu ver se tem mais algum ainda fazendo essa crítica. Não. Aí o Xavier traz, né, algumas críticas à pesquisa que é feita no direito. Né? Por que no direito a gente faz pouca pesquisa empírica? Ele vai dizer que a gente tem uma tradição de manuais, né? A gente costuma estudar direito com base em manuais, que costuma ser um resumão, né, de todo o conteúdo do direito, porque direito tem muito conteúdo, né? Então a gente tem que estudar para uma prova da OAB, para um concurso, acaba tendo que recorrer mesmo a esses manuais. E esses manuais, para conseguir resumir os conteúdos, acaba meio que passando conteúdos como verdades fechadas, sabe? Como se fosse o melhor conceito sobre cada coisa, a melhor doutrina, como ele está dizendo aqui, e a gente assume aquilo como verdade, e alguns professores acabam passando os conceitos dizendo isso aqui é isso, né? Direito público é isso, direito privado é aquilo, como se fossem coisas fechadas, né? O manual ensina que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente acaba meio que reproduzindo isso na nossa prática de pesquisa também, e isso acaba meio que alimentando, né, o que se chama de argumento ou falácia, né, de argumento de autoridade, né, que é quando a gente acha que uma coisa está certa só porque quem falou aquela coisa seria uma autoridade no assunto, né? Então, sei lá, eu sempre brinco, uso o nome do Gilmar Mendes, né? Porque é o ministro
mais antigo lá do STF. Então, sei lá, se o Gilmar Mendes fala alguma coisa dentro do direito, escreve um livro sobre alguma coisa, um artigo sobre alguma coisa, a gente costuma, né, ou tem uma tendência, pelo menos, a acreditar que ele está certo, porque ele é a referência da área, ele é um juiz renomado, conceituado, doutrinador, não sei, um juiz, não ministro, né, mas doutrinador consagrado e tal, então a gente aceita aquilo ali e não questiona muito, né? E essa lógica um pouco que também alimenta a segunda crítica aqui que o Xavier traz, né, a pesquisa dentro da área do direito, que é essa contaminação dos pareceres, né? A gente pode substituir também pareceres por petições, né? A lógica de petição, que as nossas peças, né, processuais que a gente usa no direito, porque ela parece, eu acho que isso também é uma das principais confusões que tem. Eu diria que é a principal, né? Junto com a outra ali, que tem a ver, porque as duas estão relacionadas com a falta de metodologia, né, no direito, mas eu acho que essa aqui ainda é a principal de todas, porque a gente aprende ao longo do curso do direito a construir peças, né, ou seja, petições, né, iniciais, sei lá, e outros recursos e tal, que a gente vai usar em processos judiciais, né? E essas peças a gente tem que argumentar dentro delas e a gente acaba reunindo fontes, né, de informação, de conteúdo que a gente traz para essas peças e a gente faz citações, usa referências, não sei o que lá, né, constrói argumentos, né, a gente exercita a nossa redação, a nossa escrita ali nessas peças. E aí eu acho que quando o estudante e a estudante de direito vai para a área da pesquisa, vai com essa bagagem, porque é isso que a gente mais faz no curso de direito, é treinar, né, a escrita dessas peças. E aí, quando a gente vai fazer pesquisa, a gente acha que tem que fazer a mesma coisa, só que a lógica é completamente diferente, para não dizer oposta, né? Por quê? Porque numa petição, né, ou numa peça qualquer, num recurso qualquer, a gente, enquanto advogado, advogada, a gente já sabe aonde a gente quer chegar, né? A gente, inclusive, vai terminar lá com um pedido, né, no final dessa petição. Então, a gente constrói toda a petição para chegar no pedido, para que aquele pedido seja atendido. Então, a gente vai trazer os elementos que reforçam aquele nosso pedido, né? Que aumentam a chance do juiz, sei lá, do desembargador, do ministro, né? Concordar, atender, né? Deferir o nosso pedido. Então, a gente vai, se tiver alguém dizendo algo contrário do que a gente pensa, do que a gente precisa defender, a gente não vai colocar na nossa petição, né? Os advogados não colocam, né, a testemunha, né, o comentário de testemunhas, né, da outra parte que defendam o oposto, a não ser que seja para criticar, né, para tentar desmerecer o argumento. Então, a gente está, numa petição, a gente está sempre defendendo um dos lados, né? O nosso, ou na verdade, mais especificamente, do nosso cliente, né? Essa é a lógica da petição. Conduzir toda a construção argumentativa e da narrativa para chegar num resultado específico, pré-definido, desejado por nós, né? Então a gente é militante, a gente tem lado na hora de advogar, né? Do lado do nosso cliente. Tá certo, isso é advocacia, não tem problema nenhum. Só que fazer pesquisa é uma lógica totalmente diferente, como eu disse, para não dizer oposta. Para fazer pesquisa é fundamental que a gente tenha curiosidade, que a gente tenha dúvida. E para isso a gente tem que não saber, ou pelo menos não ter certeza, né? Ou pelo menos não querer, não fazer força para que se chegue num resultado específico. Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente quer descobrir o que está acontecendo sobre um assunto e não confirmar o que a gente já sabe sobre esse assunto ou o que nos interessa, alguma coisa assim, né? Então, enquanto as petições, né, os pareceres, como o Xavier chama aqui, tentam confirmar certezas, né, a pesquisa tenta descobrir, né, esclarecer dúvidas, né? Uma parte da certeza, outra parte da dúvida. Por isso que são lógicas opostas, tá? E isso acaba contaminando, acaba que a gente no direito acaba construindo nossas pesquisas com a lógica da petição, né, usando o discurso de autoridade lá dos manuais, né, e uma coisa reforçando a outra. E aí vem o último elemento, que é a falta de metodologia, né? Como a gente quer usar o que nos convém, a gente acaba tendo uma flexibilidade, para dizer o mínimo, né, metodológica muito grande. A gente usa as informações, os dados que nos convém, né, que nos ajudam a confirmar aquilo que a gente quer afirmar como verdadeiro. Então, acaba não tendo essa metodologia, porque metodologia justamente né, como a gente não tem muita experiência aqui no direito, é importante deixar isso claro,
Metodologia é a coisa mais bacana que tem da pesquisa, assim, né? É a gente estabelecer, antes de fazer a pesquisa, as regras do jogo. Então a gente deixa claro, diz, olha, eu vou fazer uma pesquisa, eu não sei o que eu vou encontrar, porque eu ainda não fiz a pesquisa, mas eu já vou avisar antes. Olha, se eu encontrar tais e tais dados, né, aí eu vou concluir tal coisa. Né? Se eu encontrar outros dados, eu vou concluir outra coisa. A gente já estabelece, né, o caminho que a pesquisa pode seguir, antes da gente saber para qual desses caminhos os dados vão nos levar. Né? E essa que é a curiosidade da pesquisa. Dizer, vem cá, qual será que vai dar? Tipo jogar um dado. Né? A gente não sabe que número vai cair. Quando a gente faz pesquisa, tem que ter isso também. A gente não sabe para que lado que a pesquisa vai, qual vai ser o resultado. Tá? Isso é fundamental. A metodologia é a definição dessas regras, né? Desse caminho, desses caminhos possíveis que a pesquisa possa percorrer antes da gente fazer o levantamento dos dados. Né? E por isso que ela é a coisa mais legal. É que nem, sei lá, no futebol, sabe? Antes do jogo acontecer, eu não sei quem é que vai ganhar, né, o jogo. Mas antes de rolar o jogo, a gente estabelece as regras. Olha, quem fizer mais gol, quem conseguir botar a bola dentro da goleira lá, vai ganhar o jogo. Eu não sei, né, se vai ser time A ou time B, certo? Mas eu tenho que estabelecer as regras antes. Depois, aí eu deixo a bola rolar para ver quem é que vai fazer mais gols, né? Isso é fazer a pesquisa. A metodologia é a definição da regra, dizer, olha, ganha quem fizer mais gols, né? E se tiver outras regras mais específicas, também faz parte da construção metodológica, que a gente costuma não fazer no direito. Então a gente segue manuais, né? Cadê? Vou pegar meu velhinho aqui, que é meu tradicional, como esse aqui, né? Do Pedro Lenza, né? Esquematizado ainda, o manual resumido, mais resumido ainda, mas é muito bom para direito constitucional, para estudar para prova, para concurso. Por que isso? Porque resume e vai direto ao ponto, né? Mas isso é bom para estudar para prova, mas não é bom para fazer pesquisa. Né? Usar a lógica das petições é bom para ganhar processo, para defender nossos clientes, mas não é bom para fazer pesquisa. E não usar a metodologia é bom para quem quer, né, chegar a confirmar aquilo que a gente já acredita, mas é ruim para a gente fazer pesquisa sem metodologia. Então essas seriam aí as principais críticas que o Xavier traz à pesquisa dentro da área do direito. Aí ele traz aqui, né, algumas escolas, né, lá dos Estados Unidos, American Legal Realism, a Law Society Association, Law and Economics, New Legal Realism, Empirical Legal Studies, né, todas dos Estados Unidos, e esse relatório da Nuffield Foundation, que é uma instituição aí, uma ONG britânica, né, todos esses aqui, cada um depois, né, quem não acompanhou esse nosso encontro, depois dá uma lida aí nessas descrições de cada uma dessas atividades, que foram tentativas em diferentes momentos, né, de se produzir pesquisa empírica dentro do direito. Só coloquei isso aqui para mostrar, né, que não é uma invenção minha, também não é uma invenção, sei lá, de alguns professores aqui do Brasil. Essa discussão sobre o direito de fazer pesquisa empírica acontece em boa parte do mundo aí, né, em grandes escolas aí acadêmicas do mundo, tá? E outra citação do Xavier aqui, o Pires vai dizer que dentro do direito a pesquisa empírica pode vir a desempenhar, sob certas condições, um papel epistemologicamente equivalente ao que ela desempenha dentro da ciência, o papel de produzir uma autoestranheza dentro da sua própria cultura sistêmica. Ou seja, quando a gente usar a metodologia científica corretamente dentro do direito, né, a gente vai encontrar resultados estranhos, né? A gente vai estranhar os resultados que o direito vai trazer para a gente. E a gente vai descobrir coisas novas, né? Essa curiosidade e essa dúvida, né, vai ser esclarecida com coisas, às vezes, surpreendentes, né? Que é o que a ciência faz. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês, né? Eu trabalho também fazendo pesquisa e dou aula, né, sobre polarização. Né? Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, polarização, o Brasil está muito polarizado, o mundo está muito polarizado, não sei o que lá. Cara, um dos estudos mais bacanas que eu já vi, o melhor, na verdade, que eu já vi sobre polarização, lá nos Estados Unidos, nos anos 90, os caras descobriram que não tinha nada de dado de polarização, né? Eles descobriram que tinha no discurso político lá dos partidos, tinha uma polarização, uma divisão, mas que nos valores, nas opiniões da sociedade, não existia essa divisão, que era só uma aparência de polarização. O pessoal estava falando de uma coisa que parecia existir, tipo, com base na opinião, mas quando a gente ia medir, não tinha nada que indicasse essa tal da polarização, né? Então, né, a gente
estou organizando aí com outros professores, até em outros países, aí um estudo para a gente verificar também, será que está rolando polarização hoje em dia? E aí essa estranheza, né? Uma coisa que a gente acha que está rolando muito, né? Estou dando aulas aí há anos sobre polarização, pode ser que eu faça uma pesquisa e descubra que não existe, que não tem polarização hoje em dia, que isso é só, né, uma aparência. Aí eu posso estudar porque que parece que tem polarização, né? Mas posso, antes disso, descobrir que ela nem existe, né? Isso é a surpresa que a pesquisa nos permite. Então, ela quer, né, a pesquisa empírica, por um lado, adquirir informações sistemáticas e controladas, suscetíveis de ter o certo interesse para o direito, e, por outro lado, colocar certos conhecimentos produzidos pelo direito à prova da realidade, obrigá-los a prestar contas da realidade na esperança que isso possa melhorar as intervenções do direito em todos os planos, inclusive no plano da reforma do direito, onde o direito pode precisar da colaboração do sistema político, né? Então é isso, é pegar, né, as ideias que a gente tem, as teorias que a gente tem aí sobre o direito e dizer, vem cá, vamos botar na realidade, né, vamos comparar aqui, vamos medir, né, dessas teorias na realidade, vamos ver se elas se confirmam, o que a gente descobre de novo. Então, a pesquisa empírica no direito tem esse potencial de trazer muita. Eu, né, aposto muito nisso aqui, que é extremamente promissor, né, o uso da pesquisa empírica dentro do direito, porque a gente faz pouco, né, e tem, como o direito, né, é uma área muito ampla, né, eu acho que tem muita coisa para ser descoberta aí. E aí vou para o nosso segundo texto, né, que eu acho que se esse primeiro é bom assim para dar essa visão geral, né, uma coisa mais crítica sobre o direito, com comparação aí com outros países, uma análise breve, né, uma breve análise histórica aí sobre essa pesquisa empírica dentro do direito, né, traz também alguma discussão teórica ali sobre correntes teóricas que defendem ser possível, outras que defendem não ser possível essa pesquisa empírica no direito, que é bastante interessante, né? Mas eu acho que esse segundo texto aqui, esse capítulo desse livro, né? Esse livro, Metodologia da Pesquisa em Direito, é o livro, né? Mas a gente só está trabalhando esse capítulo 6, que tem como título Meu Trabalho Precisa de Jurisprudência e Como Posso Utilizá-la, né? Esse aqui eu acho maravilhoso, principalmente para os alunos e alunas aí que estão querendo fazer pesquisa, porque ele é muito aplicado. Esse aqui sim é um manualzão, assim, né? De como fazer pesquisa em direito, né? Então, primeira coisa, eles já são 3 autores aqui, né? Acho que 2 autoras e um autor, se eu não me engano, né? Vão dizer que essa agora, né, a pesquisa empírica, a gente vai tratar um tipo específico de pesquisa empírica, que é a pesquisa de jurisprudência. E eles vão dizer que essa pesquisa de jurisprudência é a válvula propulsora do avanço das pesquisas empíricas no Brasil, né, na área do direito, né? Então, parece para os autores aqui, para as autoras, né, que também tem um potencial muito grande o uso de pesquisa empírica no Brasil. Aí eles vão dizer que a partir da década de 90 aqui, né, essa pesquisa de jurisprudência está ganhando mais destaque, especialmente pelo crescimento do ativismo judicial e o papel do STF, né, aí nas questões políticas aí do Brasil, né? Então, a gente tem um grande potencial aí de ver esse tipo de pesquisa ganhando cada vez mais relevância, né? Apesar de já ter uma boa relevância, já ter, né, uma agenda consolidada, aí, como eles estão falando, de pesquisa de jurisprudência. Não vamos ser os primeiros a fazer isso, porque já tem muita gente fazendo, muita não, né? Mas já tem uma quantidade considerável de pessoas fazendo pesquisa nesse sentido, né? Instituições, revistas também fazendo focadas nesse tipo de pesquisa, mas mesmo assim, me parece, e para os autores aqui, que tem um potencial muito grande se a gente investir nesse tipo de pesquisa. Traz aqui a lógica, né, dos precedentes do Código de Processo Civil, que está prevendo agora, né, que para uma decisão judicial ser considerada válida, é somente se ela demonstrar, né, que está alinhada com os precedentes anteriores, com a jurisprudência, né? Então, se ela ignorar uma jurisprudência que uma das partes, né, utilizou na sua argumentação, pode-se questionar a validade dessa decisão. Tá? Então, a jurisprudência também, né, o entendimento e o estudo sobre jurisprudência também está se tornando algo importante no processo, né, judicial, né, algo importante aqui para a gente também aprender a advogar melhor. Tá? Importante deixar claro aqui que o Xavier já tinha meio que explicado de uma forma, aqui os autores desse capítulo vão explicar de outra, que pesquisa de jurisprudência, o que a gente chama, né, de pesquisa de jurisprudência, na prática hoje em dia, seja para uma petição ou mesmo para um TCC, não é a mesma coisa, né, de um trabalho científico.
Porque, como eu disse antes, o trabalho científico precisa de método, né? E geralmente, quando a gente fala de pesquisa de jurisprudência, seja para um TCC, seja para uma petição, acaba sendo que os autores chamaram de um catadão de julgados aleatórios, né? Então a pessoa seleciona ali os julgados, né, as decisões que servem, né, para justificar, para reforçar a sua tese, né, o seu objetivo do seu trabalho, de defesa do seu cliente. Né? Está dizendo aqui que também não é só olhar as decisões mais recentes de um tribunal para dizer que essa é a orientação predominante, né? Não é também só fazer críticas ou elogios a um julgado específico, né? Nada disso é pesquisa de jurisprudência. Pesquisa de jurisprudência é o uso de uma metodologia, uma investigação científica com métodos bem definidos, né? Previamente selecionados, né? E definidos, com uma pergunta de pesquisa, né, com critérios de seleção desses julgados pré-definidos, bem organizados, justificados, né? Então não é só sair pegando julgados e botando no trabalho porque fica bonito, porque cai bem, porque eu achei uma coisa que serve, né? Eu tenho certeza, eu fiz isso no meu TCC, né, na minha graduação aí no direito, de pegar, selecionar os julgados e os autores lá, as doutrinas que serviam, né, para o que eu estava defendendo. Fiz exatamente isso, né? Imagino que muitos e muitas de vocês também devam pensar, né, ter essa ideia inicial equivocada, né, de que fazer pesquisa de jurisprudência é selecionar, né, decisões, julgados aí que digam coisas que me interessam. Ou pesquisa doutrinária também, a mesma coisa vale para pesquisa doutrinária, né? Pegar e sair pesquisando artigos, capítulos, né, que digam aquilo que me interessa, né? E não preciso de uma construção metodológica anterior, né, que construa melhor a estrutura através da qual essa pesquisa vai passar, né? Então, como qualquer trabalho de pesquisa, né, um estudo de jurisprudência tem que ter como norte, como principal referência, uma pergunta de pesquisa, né, que estão chamando de questão de pesquisa, né? Como todo trabalho tem como sua principal e, na verdade, única meta responder uma pergunta de pesquisa. Tá? O resto é consequência, o resto é extra. Mas todo trabalho tem que definir uma pergunta e responder essa pergunta, né? Até estava conversando com o Lucas lá essa semana que às vezes essa pergunta está meio implícita, assim, não é tão explícita assim, mas tem, por trás do trabalho, tem uma pergunta de pesquisa que dá o norte, que diz o que tem que ser feito ou não, né? E no caso da pesquisa de jurisprudência, né, a peculiaridade é que essa pergunta só pode ser plenamente respondida através da análise de julgados, né? Vai ser um tipo específico de pergunta que, para eu conseguir responder ela, eu preciso ir atrás de julgados, né? Analisando eles de formas específicas para poder responder essa pergunta, né? Então, vai ser a pergunta de pesquisa que vai transformar, vai fazer com que meu trabalho tenha que ser de pesquisa jurisprudencial, né? Quando eu defino a minha pergunta, eu acabo obrigando o meu trabalho a fazer esse tipo, a usar, né, a, a jurisprudência, os julgados, como principal fonte de pesquisa, porque qualquer problema jurídico, né, qualquer problemática jurídica, pode usar, né, jurisprudência para procurar dados, né, para subsidiar a análise, né? Eu posso pegar qualquer assunto jurídico e ir atrás de decisões judiciais, como é que isso aqui me ajuda a entender? Posso. Né? Isso não quer dizer que meu trabalho vai estar sendo uma pesquisa de jurisprudência. Eu posso, inclusive, estar fazendo só uma petição, né? Pegar um problema lá, uma disputa qualquer no mundo real e ir atrás de jurisprudência, julgados, né? Que reforcem lá a tese do meu cliente, como eu estava explicando para vocês antes, né? Então, o que vai caracterizar, né, de fato, esse estudo de jurisprudência, né, vai ser a definição de uma pergunta de pesquisa que necessita, né, de análise de julgados para poder ser respondida, né? Então, vamos ver alguns exemplos de perguntas de pesquisas que chamam, né, que exigem, que necessitam da análise de julgado, né, para poder serem respondidos. E aí, o capítulo aqui dessas autoras, né, porque tem mais mulheres do que homens, traz uma série, acho que são 6, se eu não me engano, 6 ou 7, né, tipos de perguntas, né, mais comuns que a gente pode usar para fazer pesquisa de jurisprudência. A primeira delas, elas chamam de... A primeira tipo de pergunta, né, que a gente pode utilizar elas chamaram de análise temática e apresentação de linhas de entendimento. Eu achei meio ruim esse nome, porque, na verdade, é uma análise, né, sobre o estilo, né, de julgado, sobre como que julga, né, basicamente é isso. A pergunta seria, como julga tal assunto
o STF, né? Como que está o assunto, como que a liberdade de expressão é julgada lá no STF, né? Ou eu posso dizer, como que a liberdade de expressão é julgada na segunda turma do STF, né? Aí eu estou fazendo um recorte diferente. Ou posso fazer assim, não, como é que a liberdade de expressão é julgada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Então é escolher um tema, né, e ver como que esse tema é entendido, né, analisado, julgado por um tribunal, por uma turma, por uma vara, por uma câmara, né, por um juiz, por um desembargador, né, por um ministro. Aí a gente escolhe, depende do recorte, tá? Mas é ver como que um tema é julgado numa determinada esfera, numa determinada dimensão. Outra pergunta possível, né, outro tipo de pergunta possível, elas chamaram aqui de análise dos elementos de decisão. Aí é tentar entender os argumentos, né, que são utilizados numa decisão. Aí geralmente a gente pega uma decisão ou várias decisões e procura identificar, né, elementos, argumentos, né, comuns, né, dizer, olha, aqui o juiz está decidindo isso porque ele usou tal e tal e tal argumento para dizer isso. E aí a gente às vezes pode comparar com uma outra decisão, dizer, não, esse juiz aqui tomou a mesma decisão, mas com base em argumentos diferentes, ou usou argumentos iguais para chegar numa decisão diferente. Aí a gente vai analisar os elementos de uma decisão, né? Aqui ele coloca uma pergunta tipo, quais são os argumentos considerados para a construção dessa decisão, né, judicial ou administrativa? Então aí é uma análise mais interna da decisão, tá? Pode comparar, né, cruzar informações sobre mais de uma decisão, mas é dentro dessa estrutura dos elementos da decisão que vai ser feita a análise. Terceiro é a análise da dinâmica institucional do órgão julgador. Aí aqui é uma coisa mais procedimental, né? Vai tentar entender as etapas pelas quais passam, né, os processos dentro de um órgão julgador, dentro de um tribunal, de uma turma, de uma câmara, de uma vara, seja lá onde for. E a gente vai, por exemplo, tentar analisar o tempo que demora, né, para um órgão, né, tomar uma decisão, né, como é que forma a pauta das decisões, né, como é que é a dinâmica interna lá do trabalho no julgamento, né? Então, é essa análise de procedimentos, né, procedimentos processuais é meio redundante, né, mas dinâmica, né, processual interna, né, desses órgãos julgadores. Analisar os procedimentos internos, tá? Para ver. Vamos comparar aqui, vamos ver, será que tal turma demora mais para julgar, a primeira turma do STF demora mais para julgar do que a segunda? Será que poderia até pegar ministros, né? Vou pegar aqui o STF porque é o que eu estou mais acostumado, tá? Mas geralmente eu falo a mesma coisa para qualquer outro tribunal, né? Então, sei lá, será que o ministro Alexandre de Moraes demora mais para decidir seus processos do que o Gilmar Mendes, né? Então dá para a gente fazer esse tipo de análise aqui, esse tipo de pergunta, né, para construir a nossa pesquisa. Outra que daí esse aqui eu já concordo lá no texto do Xavier lá ele diz que seriam pesquisas fora do direito. Dá para o direito fazer, mas aí o método costuma vir de outras áreas, que é tentar verificar as consequências de uma decisão, né, judicial, né, fora do direito. Então vamos lá ver, né, o impacto econômico de uma decisão, o impacto no orçamento, né, pode ser mais dentro do direito, né, na questão de segurança jurídica, na divisão de competências. Então a gente vai ver assim como que uma decisão causa impacto no mundo fora dela, né? E aí, essa é a análise que vai se fazer. Aí, nesse caso, como eu disse, às vezes a gente vai precisar usar métodos, né, sociológicos, econômicos, históricos, né, políticos, né? Então, a gente vai usar métodos de outras áreas do direito, mas também é possível usar métodos jurídicos aqui para a gente fazer pesquisas sobre esses impactos. Análise processual da jurisprudência. Aí aqui, né, a gente vai analisar instrumentos processuais específicos, né? Por exemplo, vamos estudar só as liminares concedidas, como é que ocorre, até tive um aluno que estudou isso no TCC semestre passado, né? Como é que decisões liminares, né, como é que são processadas, como é que ocorrem aí dentro, sei lá, de um determinado tribunal ou de um assunto específico, né? Como é que é a questão da repercussão geral, a questão lá que eu também uso muito lá no direito constitucional, a modulação, né, dos efeitos da decisão no controle de constitucionalidade, né? Então,
sei lá, teve também, como é que falou? Mandado de segurança, tive uma aluna também que fez um estudo específico lá no semestre passado do TCC dela sobre efeitos lá, o uso do mandado de segurança como instrumento lá, para não sei o que mais. Então dá para a gente, né, focar a nossa pergunta em ferramentas processuais específicas, né, instrumentos processuais específicos, né, para tentar entender agora como que esse instrumento especificamente é utilizado, né, dentro do direito. E aí os autores trazem, as autoras trazem aqui, né, algumas outras pesquisas não tão comuns, mas também possíveis, né, de usar jurisprudência. Uma delas aqui para tentar verificar, né, a aplicação de teorias filosóficas ou interdisciplinares, coisas mais gerais, né, usar a jurisprudência para ver coisas, né, filosóficas e como é que elas se concretizam, como, por exemplo, sei lá, estudar a liberdade de expressão, o quanto, né, de livre-arbítrio que é dado, ou o poder do Estado sobre o indivíduo, né, e usar decisões judiciais para tentar entender isso na prática, né. Outra forma bastante mais concreta aqui, né, de se usar jurisprudência e fazer estudos é comparar, por exemplo, jurisprudência nacional, né, com jurisprudência de cortes internacionais, né, o que decide aqui dentro, o que decide em outros países ou, né, em decisões supranacionais, né, e também, né, o que a gente chama aqui de pesquisa de jurimetria, não sei se é jurimétrica, econométrica seria, né? Então, jurimétrica, eu acho que seria o termo correto, né? De usar uma pesquisa bem quantitativa aqui para pegar dados de jurisprudência aí, dados mais agrupados, né? Dados mais amplos, né? Não entrar na análise mais qualitativa, né? Não analisar os argumentos e coisas mais específicas, mas fazer análises mais numéricas, digamos assim, de quantidades, né, de processos decididos de um jeito ou de outro, não sei o que lá. Então, né, usando esses dados mais quantitativos, esses números, né, geralmente com grandes tabelas, né, e grandes quantidades também de processos aí analisados para fazer essa análise de jurimetria, né. Eu confesso que aqui, por um lado, é um pouco o que eu gostaria de fazer, né, usar dados mais objetivos, né, evidências, né, empíricas para fundamentar a nossa análise, mas eu faço isso também com certo cuidado, né, porque esse termo jurimetria, inclusive, vem, né, de uma apropriação de um outro termo que foi usado na economia, né, porque a economia, né, tem uma área específica, né, uma sub-área da economia que é chamada de econometria, onde lá a galera estuda economia só também com base em números, sem entrar muito no mérito da questão, sabe? A gente consegue dados interessantes com isso, informações importantes, análises interessantes, mas às vezes algumas pessoas têm uma tendência a achar que os números explicam tudo, né? Isso não acontece nem na economia e, na minha visão, também nem no direito, né? Então tem que ter cuidado também para não transformar esses números, essas análises quantitativas, né, em verdades absolutas, porque não são, né? Só porque achamos números muito grandes lá e muito representativos, que a análise desses números vai ser a mais correta, né? Porque é isso, a gente ganha amplitude da análise, usando uma quantidade muito grande de informações, né? E a gente, só que a gente precisa simplificar elas, né? Agrupar elas em categorias muito bem definidas, muito específicas, para poder fazer essas análises quantitativas. E aí a gente acaba perdendo algumas informações, alguns detalhes dos casos, algumas especificidades que podem comprometer a análise, se a gente, né, ignorar muito essas peculiaridades, essas nuances mais qualitativas, tá? Então é bacana essas pesquisas mais quantitativas, né, que a gente chama de jurimetria, mas só para não também romantizar esse tipo de pesquisa, acho que a gente tem que ter cuidado para não exagerar na dose, tá? Além disso, né, vai dizer que as autoras vão dizer que a gente precisa definir, conhecer bem os nossos instrumentos da nossa pesquisa, né, vai ser através deles que a gente vai construir melhor, entender melhor o nosso trabalho, poder responder melhor a nossa pergunta. E aí, principalmente, três elementos, né, três instrumentos: a delimitação da nossa pesquisa, a composição da amostra dessa nossa pesquisa e a forma que a gente vai analisar essa amostra, que são as últimas três coisas que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, a delimitação da pesquisa, né, é uma parte importante porque a pesquisa precisa estar bem delimitada para que o estudo seja bem feito. E até para ser viável, né, nem bem feito, porque se não for bem delimitado, às vezes é impossível de fazer o trabalho, né? Então a gente tem que fazer recortes, né, dentro dos julgados que a gente vai analisar, né, para poder tornar viável a análise desses julgados, né? E tem alguns diferentes tipos de recortes que a gente pode fazer, e as autoras trabalham muito bem dando exemplos sobre cada um deles.
Então vamos começar aqui pelo recorte institucional, né? Elas dizem assim, vamos supor que a gente queira falar sobre direito tributário, né? É impossível fazer uma pesquisa no direito cujo tema seja simplesmente direito tributário. Senão a gente teria que, eu não tenho aqui um manual de direito tributário, mas teria que fazer um manual de direito tributário, né? Meio que falar de tudo, e aí sai esses manuais, esses tijolos, assim, nesses livros gigantes, né? E mesmo assim, né, resumindo muito o conteúdo para caber num livro gigante, porque senão nem num livro gigante caberia tanta informação, e aí vira esse problema de virar um manual, da análise não está sendo feita da melhor maneira possível, né, de muita informação ficar de fora. Então não dá para fazer uma pesquisa, né, cujo tema seja o direito tributário. A gente precisa definir melhor esse tema. E é isso que a gente faz nesses recortes, tá? Então, o primeiro recorte institucional seria definir uma instituição em cima da qual a gente vai fazer a nossa pesquisa. Então, se eu quero falar sobre direito tributário, eu posso diminuir o tamanho da minha pesquisa dizendo, não é direito tributário qualquer direito tributário, é só a jurisprudência do STF sobre direito tributário. Né? Opa, já melhorou, né? Já não preciso falar de tudo no direito tributário, posso focar só no STF. Mas mesmo assim ainda tem muita coisa. Então a gente pode, por exemplo, fazer um recorte temático, escolher um tema dentro do direito tributário para poder focar nossa pesquisa. Então, seria a jurisprudência do STF, só que agora sobre especificamente o tema do princípio da legalidade em matéria tributária. Então, temos 3 elementos: a matéria tributária, o primeiro, né, que a gente começou, que era muito amplo, depois a jurisprudência no STF, que é institucional, e depois o recorte temático. Agora o foco é só no princípio da legalidade. Mas talvez mesmo assim tenha muita coisa sobre o princípio da legalidade em matéria tributária no STF. Então a gente faz mais um recorte temporal. Aí agora a gente vai estabelecer um período de tempo. Então vai ser a jurisprudência do STF sobre o princípio da legalidade em matéria tributária de 2007 a 2017. Né? Então eu não vou olhar antes de 2007 e eu não vou olhar depois de 2017. Aí fica mais recortada, ainda mais focada a minha pesquisa. E por último, ainda posso incluir um elemento, né, processual. Eu posso ver que mesmo assim ainda tem muita coisa, então vou escolher só um tipo de ação específica, né? No caso aqui uma ADI, as ADIs, né? Então vai ser, eu vou estudar a jurisprudência do STF em ADIs, né? Ações diretas de inconstitucionalidade, especificamente sobre o princípio da legalidade em matéria tributária no período de 2007 a 2017. E assim, né, usando esses recortes aqui, né? O institucional, temático, temporal e o processual, a gente consegue, se a gente começou lá com um estudo sobre direito tributário, né, que era impossível de ser feito, agora ficou bem mais viável da gente conseguir estudar tudo que tem sobre jurisprudência do STF, em ADIs, sobre o princípio da legalidade, matéria tributária, de 2007 a 2017. Isso torna a nossa pesquisa mais viável e também mais bem construída, mais bem definida, porque senão a gente às vezes tem que ficar falando de muita coisa, aí vem alguém com uma pergunta lá sobre 1890, né, sobre o nosso assunto, isso aí eu não vi. Né? Se a gente faz o recorte temporal, a gente se protege de questões como essa. E o tamanho desses recortes, né, o quanto que a gente vai usar dos recortes, mais recortes ou menos recortes, não tem uma fórmula pronta. Né? Eles botaram aqui algumas categorias, né, algumas divisões de caminhos possíveis, do que pode acontecer. Pode ser que a gente, por exemplo, faça um trabalho onde o fôlego seja menor do que a suficiência. Por exemplo, a gente quer um trabalho bastante amplo, né, bastante suficiente, mas que a gente não tem fôlego para fazer. Então, é analisar uma coisa muito grande, tipo lá o que eu falei, né, o direito tributário. Cara, muito legal. Nossa, uma análise geral sobre o direito tributário seria extremamente suficiente, né, porque é um assunto bem completo, bastante coisa. Mas tu tem capacidade de fazer esse estudo? Não. Aí acaba virando uma proposta, né, que eles chamam aqui muito ousada e infactível, impossível de se colocar em prática. Como, por exemplo, analisar 1000 acórdãos, né, do STF. Não dá tempo, né, de fazer e talvez a gente não tenha capacidade também de analisar tanta informação. Pode ser que a gente faça o oposto, né, de ter muito fôlego, fôlego ser grande, mas ficar insuficiente. Né? Aí fica uma proposta irrelevante, né, é factível, mas é irrelevante, né, uma coisa muito acomodada, preguiçosa. Como, por exemplo, vou analisar 2 acórdãos lá do STF sobre o meu assunto. Pô, só 2, cara, né? Mas não é pouco, dá para tu analisar mais. Né? Então, o que elas recomendam é um equilíbrio entre fôlego e suficiência. Tem que ser algo relevante e factível. Né? Aqui eles botam 80 acórdãos, mas não é que sempre 80 vai ser razoável. Pode ser 20, pode ser 10, pode ser 40, pode ser 120. Vai depender do caso, da forma da análise, né?
Tem gente que faz análise só da ementa, por exemplo, dos acordes, tu pode botar 200, sei lá, o número pode variar, mas tem que ser isso, tem que ser grande o suficiente para ser relevante, né? E pequeno o suficiente para ser factível, para ser viável de se fazer, e esse é um equilíbrio que a gente que tem que encontrar, e a gente vai encontrar esse equilíbrio aumentando os critérios de recorte, né? Se precisar tornar mais factível, tem muita coisa para estudar, então vou botando mais recorte, né? Seita, tá factível, tá viável de fazer a pesquisa, mas está insuficiente. Eu estou falando de muito específico, 2007 a 2008, lá da matéria tributária, então aumenta, né? O recorte temporal, ou retira o recorte temporal, dependendo do caso. Isso vai depender de cada pesquisa, para a gente saber se recorta mais ou se abre mais a pesquisa, para achar o equilíbrio ideal entre fôlego e suficiência para a nossa pesquisa. Temos que também pensar na composição da amostra, né? Então, pode ser que depois de montar esse recorte, ainda tenha muita coisa para se estudar, né? Muitas vezes, depois de fazer todo o recorte, ainda tem lá uma quantidade enorme de julgados, né, de decisões sobre o tema que a gente escolheu, e continua sendo impossível de trabalhar. E aí, às vezes, a gente pode, né, usar outras estratégias, né, outros recortes aí para tornar possível de se realizar essa pesquisa, né? A primeira delas é criar novos critérios, né? Se a gente seguir aquele exemplo lá, a gente vai fazendo mais recortes, ainda diminuindo os recortes, né, para tornar viável. Só para vocês terem uma ideia, né, isso é uma tabela lá do capítulo esse do livro que a gente está trabalhando. Ó, na época que eles fizeram aqui, não sei quando, 2019, né, que foi a pesquisa, eles fizeram a pesquisa. Bota lá no STF, né, e bota lá direito tributário. Tinha 8.000, quase 9.000 acórdãos. Aí bota direito tributário e legalidade, 2.294 acórdãos. Aí bota direito tributário e legalidade e o período lá, né, de 2007 a 2017. Aí baixa para 166 acórdãos. Aí acrescenta a ADI aqui nesses termos. Aí cai para 80 acórdãos. Né? Então a gente vai colocando ou tirando esses termos aí na hora de fazer a nossa pesquisa, e acho que o Lucas vai contar isso para vocês também, da experiência dele, porque ele passou por isso recentemente, né, de ir alterando, testando os termos, a combinação entre os termos, para ver o que ele encontrava, para encontrar um resultado viável de ser pesquisado. Tá? Além disso, né, depois que a gente já selecionou os acórdãos, que a gente já tem lá, né, os acórdãos que a gente vai poder analisar na quantidade suficiente, a gente tem que, né, meio que desmontar esses acórdãos ou, né, encontrar dentro desses acórdãos, né, as informações que a gente vai querer analisar, né, que muitas vezes a gente chama de variáveis, né, variáveis de pesquisa, né, categorias ou categorias analíticas também, né? Geralmente, categorias analíticas são coisas mais amplas e às vezes dentro das categorias analíticas a gente tem as variáveis, tá? São subdivisões assim dentro das categorias, tá? E às vezes dentro das variáveis a gente vai ter também as nossas métricas, né, de como fazer a mensuração delas, né? Então, basicamente aqui essas variáveis ou essas categorias vai ser quais informações a gente vai procurar quando a gente estiver analisando aqueles acórdãos. Aí, por exemplo, aqui, né, as autoras deram exemplo, se a gente estivesse estudando, né, os critérios adotados pelo ministro do STF para julgamento envolvendo empresas estrangeiras que trabalham no Brasil. Aí, provavelmente, né, as nossas variáveis, as nossas categorias seriam as partes envolvidas, né, que vai ter que identificar ali empresas estrangeiras trabalhando no Brasil, a data do julgamento, para saber quando que estão acontecendo as coisas, o resultado do julgamento, se foi favorável ou não foi favorável para essas empresas, a citação de alguma norma, né, nos votos analisados. Então, vamos ver, ó, foi citado nesse processo aqui, nessa decisão, foi citado tal norma. Na outra também, na outra também, na outra não, sabe? Então, essa é uma variável importante da gente ir procurando nesses processos para ver quais normas aparecem, quais precedentes, né, aparecem nos votos dessas decisões. Citação a princípios nesses votos também, citação de doutrina, todo mundo cita lá o José Afonso da Silva, né? Todo mundo cita o Gilmar Mendes. Pô, interessante dizer que toda hora que o cara vai decidir sobre esse assunto está sempre citando o mesmo doutrinador, né? Ou as linhas argumentativas, né, que cada um constrói, né, um raciocínio lógico, né, uma estrutura argumentativa e lógica, né, própria, ou achar padrões comuns nessas estruturas é bastante interessante, é uma variável que pode ser importante também da gente analisar. Então, vejam, vai ser a pergunta de pesquisa que vai me dizer quais dessas variáveis aqui, né, qual o tipo de pesquisa, né, se é jurisprudencial, se for jurisprudencial, eu vou ir fazendo recortes nela, né, nos resultados dela, para tornar viável a minha pesquisa. Tendo já os acórdãos selecionados, eu vou selecionar essas variáveis aqui, né, essas categorias,
para analisar, para coletar essas informações, e vai ser a pergunta de pesquisa que vai me dizer quais vão ser as variáveis ou as categorias aqui que a gente vai utilizar para analisar os acórdãos selecionados, tá? Então, terminando aqui, né, a análise do capítulo delas, elas vão dizer que o que faz uma pesquisa de jurisprudência ser boa é o raciocínio que é construído em cima do material. Então, não é só lá botar os números, sabe? Ah, então tem tantos de um lado, tanto de outro. Ah, mas e aí? O que acontece? Já que você está falando de direito tributário no STF desse ano, e aí, tu achou lá, né, uns números ali da tua análise, né, desses dados, trabalhou tantos processos, foram favoráveis às empresas estrangeiras, tantos foram contrários, né? Eles usaram tal lei tantas vezes, a maioria usa tal lei ou tal doutrinador. E aí? Mas qual é o raciocínio que tu vai usar para juntar, né, para analisar todos esses elementos que tu encontrou? Então, um bom trabalho tem uma boa construção lógica, né, por trás, né? E aí, em cima disso também, a gente vai precisar escolher se a análise que a gente vai fazer dessas informações vai ser mais quantitativa, como eu falei, né, nessas quantidades, nesses números, ou se vai ser mais qualitativa, se a gente vai entrar mais, pegar menos processos, menos decisões e tentar entender em mais detalhes, né, as suas características, as suas peculiaridades. Estudos quantitativos vai ter um número maior de dados, de processos, de decisões, de julgados, né? E uma análise mais superficial, mais com base na quantidade. Enquanto estudos qualitativos vão ter um número menor, né, e um aprofundamento maior nas informações. E aí as autoras propõem um modelo já, por isso que eu também acho muito bom esse capítulo delas, porque já vem aqui meio que com um sumário para quando vocês forem montar um trabalho de vocês. Claro que é uma proposta geral, né, não é um modelo rígido, né, fechado, a gente pode fazer nossas adaptações dependendo do caso, mas essa ideia que se for fazer um estudo mais quantitativo, né, ou seja, juntando muitos julgados, uma amostra maior, né, uma quantidade maior de julgados, por exemplo, aí a gente vai ter lá essa parte inicial, depois a gente vai ter que agrupar, né, essas características dos julgados em correntes, né, corrente A, corrente B, ou falar sobre o entendimento de um julgador X e tal, e fazer essas análises uh, uh, aglutinadas, né, mais agrupadas. Diferentemente, se a gente for fazer uma análise mais qualitativa, né, com uma análise mais aprofundada, né, aí a gente vai focar numa quantidade menor de casos, A, B e C, e nós vamos nos aprofundar mais nesses casos, e até a própria estrutura do sumário, né, desses trabalhos acaba ficando diferente. Beleza, pessoal? Então, para não me alongar muito também, vou passar aqui para vocês, para ver se vocês têm alguma dúvida ou algum comentário, né, que vocês queiram fazer, porque passei correndo, né, porque a gente já tinha falado sobre isso em outros encontros, mas achei bacana juntar essas informações numa sequência única para ver como aquele estudo lá do Xavier, bem mais teórico, histórico, conceitual, se encaixa com esse capítulo de livro que é bem aplicado, né, bem manualzão assim, de como fazer, como montar a pergunta, quais variáveis usar, como montar a estrutura. Então, acho que fica uma coisa bem teórica junto com uma coisa bem aplicada que é importante para a gente. O que é a minha ideia? Né? De que essa pesquisa de jurisprudência seja um segundo momento, né? Seja essa parte lá que, dependendo do que vocês vão fazer no TCC de vocês, se a gente seguir o roteiro. E primeiro a gente vai usar algumas dessas estratégias, né? Por exemplo, esse recorte, né? Para viabilizar a pesquisa, a gente já pode utilizar, mas ainda para fazer uma pesquisa mais teórica, né? Mais bibliográfica, documental, mais bibliográfica, né? Mais doutrinária sobre o nosso assunto. Então, a gente vai usar essas técnicas, né, esses métodos de pesquisa para construir nossas amostras, para estruturar, né, o que a gente vai pesquisar, mesmo num primeiro momento lá de uma iniciação científica, ou aqui dentro do grupo, num primeiro momento também, para fazer uma pesquisa mais teórica, né, mais doutrinária, e depois aí sim a gente vai usar bastante essa proposta aí desse capítulo para fazer uma pesquisa mais jurisprudencial em cima, depois de já ter construído essa base teórica sobre um assunto. Então, minha ideia é que vocês, primeiro, escolham um tema, e aí tema é qualquer um dentro do direito. Óbvio, tem algumas pequenas restrições, de tipo, pega um tema muito recente, né, que ainda não deu tempo de gerar algum problema, ou de ter jurisprudência, ou de ter doutrina sobre o assunto, aí pode não ter muito material para fazer pesquisa, né? Quando é que foi que me perguntaram isso? Ontem, né? Ontem eu fiz um encontro de os meus orientandos de TCC, teve um aluno que perguntou, tá, professor, mas se não tiver material suficiente? Bom, então tem que escolher outro tema, porque não dá para fazer pesquisa sem ter dados, né, para usar como
para subsidiar essa pesquisa. Então, fora isso, né, fora temas muito recentes que não tem o material, tipo, tem temas também que não são muito jurídicos, né? Ou que começam no direito, mas escorregam para outras áreas. No semestre passado, eu tive uma aluna que ela fez um trabalho jurídico no final, mas ela tinha uma tendência muito forte a querer escorregar para psicologia. Ela estava falando sobre psicopatas. Então, e era o que ela gostava, né? Porque às vezes vai lá, vai fazer um outro curso, né? Vai estudar um pouco, ou fazer uma especialização, alguma coisa assim naquela área mais psicológica, né? Mas tem que ter esse cuidado, né? Ela ficava muito tempo usando autores da área da psicologia para explicar o que era um psicopata. E o que é um psicopata, né, psicologicamente falando, não interessa muito para o mundo do direito, né? Agora, como é que o direito trata esse psicopata? Quais são as normas que envolvem esses psicopatas? Como é que são decididos os processos, né, dos serial killers, aí, na verdade? Né? Isso é interessante, isso é jurídico. Então, tem que ser um tema jurídico e que tenha material, né, e que tenha onde você se debruçarem, né? Seja doutrina, seja jurisprudência ou até mesmo projetos de lei. Tá? Essa é a única restrição que tem. Fora isso, né, pensem no tema que vocês quiserem. Se quiserem, pode pensar primeiro no tema que vocês gostam e aí depois conversem comigo ou com outros professores para ver se é um problema, se não é recente demais, se é jurídico, né? Mas escolham um assunto que vocês gostam de pesquisar. Esse é o primeiro passo, né? Que vocês, quando estão de bobeira em casa, sem fazer nada, e aparece uma mensagem no celular, vocês, opa, vou ler, vou abrir isso aqui, mesmo às vezes estando atrasado, com sono, sei lá, indo fazer outra coisa, mas vocês param tudo para ler sobre aquele assunto, porque sobre aquele assunto vocês gostam. Essa é a primeira dica de ouro, assim, para quem quer trabalhar com pesquisa, é escolher um assunto que a gente já goste naturalmente de ler. Porque daí todo o trabalho fica mais leve, né? A gente já faz porque a gente tem tesão naquilo, a gente gosta de fazer aquilo, né, naturalmente. Se escolher um tema só por obrigação, porque o chefe ou orientador disse que aquele tema é bom, porque pode dar dinheiro, porque pode usar para alguma outra coisa, cara, se vocês não tiverem uma motivação pessoal para aquilo, vai ser muito mais dolorido, sabe? Vai ser muito mais pesado perder um minuto lendo aquilo. A dica que eu dou para vocês é: prestem atenção quando vocês estiverem lendo sobre um assunto jurídico, né? Quais assuntos que o tempo passa mais rápido, sabe? Quando vocês estão lendo, tô há meia hora lendo aqui, achei que estava 5 minutos, nem notei o tempo passar. Isso é um bom sinal de que vocês, né, se empolgaram com aquele tema. Quando vocês estão lendo lá, diz, vem cá, já li muito, né? Faz 1 hora que eu estou lendo, vai olhar, diz, não, faz 5 minutos que eu estou lendo. Isso é um sinal de que vocês não estão gostando muito do que vocês estão lendo. Tá? Então, escolha um tema primeiro que vocês gostam, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai tentar montar, né, uma pesquisa teórica, né, doutrinária sobre esse tema. Vocês vão pesquisar lá livros, artigos, né, que falem sobre esse tema, para vocês entenderem o conceito, né, a legislação que trata daquele tema, alguma coisa mais geral, assim, como é que aquele tema funciona na prática, o que o pessoal fala sobre esse tema, o que tem de problema dentro desse tema, né, de problemática, né, para a gente poder trabalhar dentro desse tema. E aí depois, quando a gente já tiver essa base teórica, né, doutrinária sobre o tema, aí sim é que a gente vai para essa etapa que eu descrevi aqui para vocês da análise de jurisprudência, para procurar julgados e aí fazer essa análise. Mas nos dois casos, tanto na doutrinária quanto na jurisprudencial, a gente vai tentar usar melhor esses métodos aí para construir melhor nossas amostras, para não sair só escolhendo os trabalhos que nos servem porque a gente gostou, ou ficar usando esses apelos à autoridade, sabe? Porque foi o Gilmar Mendes que disse, então eu estou usando uma fonte boa, tá? A ideia do grupo daqui para frente é isso, né? É a gente ter clareza sobre essa estrutura, sobre essas etapas e ir preparando espaços, né? Onde vocês têm a oportunidade de praticar isso, né? Aqui no grupo seria basicamente essa parte inicial. Tá? Claro, aqui porque a gente está começando, né? Depois aqui no grupo também a gente vai fazer discussão, obviamente, sobre essas questões, essas análises jurisprudenciais e etapas mais avançadas até, quando for o caso, tá? Mas no começo, como a gente está começando, acho que a gente vai partir dessa parte uh, mais doutrinária, que o Lucas, por exemplo, já está fazendo lá na iniciação dele, né? Provavelmente até o final do ano ele vai estar com isso concluído, e aí quando ele for lá para o TCC 2 dele, ele já vai poder estar, né, focando. Então, digamos, o Lucas já está, né, no meio dessa parte mais teórica, mais doutrinária, né, mais bibliográfica, digamos assim, né? E
e vai explicar para vocês, né, como é que está sendo esse trabalho dele no nosso próximo encontro, né? E aí a gente começa a organizar na prática, usar esse espaço aqui, né, para botar em prática essa proposta de pesquisa que tem o objetivo de chegar nessa pesquisa com base em evidências dentro do direito, né, e especialmente evidências jurisprudenciais, seguindo esse roteiro aí desse capítulo das autoras que eu acabei de apresentar para vocês. Dúvidas, pessoal, comentários? Agora, o tempo é de vocês. Tem que fazer a brincadeira de sempre, calma, né? Não se atropelem, um de cada vez, senão não consigo ouvir quando todo mundo fala junto. Tá ficando sem graça essa brincadeira, porque em todo lugar acontece isso, né? Nunca tem dúvida. O Lucas está escrevendo aí, vamos ver. Por hora, tudo ok, Lucas? Beleza. Alexandre chegou aqui, né? O Alexandre também é um dos nossos novos participantes aí, tá visitando para ver como é que é, né? Deixa eu só ver se eu não estou falando besteira. Não, Alexandre Marinhos, né? Isso mesmo. O Wagner também, já tinha comentado, né, Wagner? Sejam bem-vindos aí. A Jaqueline, o Lucas e a Natane já estão aqui há mais tempo, tá? Mas todos estamos começando em uma nova fase do grupo de pesquisa. Então, a gente vai meio que construir juntos aí essas etapas, tá? Para ver se a gente consegue produzir alguma coisa bacana, ajudar vocês também, né? Principalmente nesse processo aí, tanto de vocês, né, aprenderem mais, aprimorarem os conhecimentos de vocês ao longo do curso de vocês, a ajudar vocês, né, caso seja do interesse, a publicar, né, fazer pesquisa e publicar os resultados dessas pesquisas, né, que pode ajudar vocês em muita coisa. E, no mínimo, né, acho que é o objetivo mínimo que eu tento é aqui com o grupo, né, se caso alguém não queira, não tenha interesse aqui nessa área de pesquisa, pelo menos preparar melhor vocês para chegarem na época do TCC sem estar tão virgem assim nessa coisa de pesquisa, né? Tão pouco familiarizados com a pesquisa. Isso eu garanto para vocês, é o que eu tenho falado nas minhas turmas aí, que, cara, é um jeito, não custa muito, assim. Eu vejo que é o que o pessoal mais sofre, essa disciplina de TCC, né? O pessoal chega lá e, meu Deus, que bicho é esse? Nunca vi nada parecido. Então, não precisa, né, virar um pesquisador, uma pesquisadora, mas pelo menos tentem acompanhar aqui o mínimo que der, né, o máximo que der, né, os nossos encontros, para vocês irem tendo familiaridade com esses artigos, com esse trabalho de pesquisa, o formato, como é, o que faz, o que não faz, que cara tem, que cara que não tem, que daí vai ser um adianto, né, de muita coisa que vocês têm que fazer lá no final do curso, em TCC, nas disciplinas de TCC. É uma preocupação que a gente já tem há algum tempo no curso aqui do Direito, a professora Vivian fala muito disso, que ela se preocupa muito com isso, que é da gente não deixar lá para o final, né? Porque isso é sacanagem com vocês, assim, a gente não fazer nada, não praticar nada de pesquisa, né, ao longo do curso, né, e deixar tudo lá para o final. Mas aí tem um dilema, uma questão econômica, né, que envolve isso. Cara, vocês iam ficar puto se o Projeção inventasse umas disciplinas de prática de pesquisa, né, no meio do curso, e vocês tivessem que pagar, né, porque nada acontece de graça. Então imagina se Projeção botasse como obrigatório, podia fazer isso, né? Bota lá, então, parte do nosso currículo é ter lá a prática de pesquisa 1, 2 e 3. Cria 3 disciplinas aí ao longo do curso, né, antes de TCC, para vocês irem fazendo isso. Só que teria que pagar, né? E aí o que rola? O Projeção me paga aqui, né? Mais ou menos como se fosse uma disciplina aqui para eu tocar as atividades desse grupo de pesquisa. Vocês podem participar de graça, todo mundo pode participar. Então vocês meio que têm isso o tempo todo. Vocês podem passar o curso de vocês inteiro, né, participando, né, tendo essa aula aqui, entre aspas, né, do grupo de pesquisa, né, uma prática de pesquisa, sem precisar pagar por uma disciplina a mais, né, e sem ser obrigatório também no currículo de vocês. Mas é extremamente recomendável que vocês façam isso, adiantem esse problema do TCC, comecem a se relacionar com ele antes, que daí quando chegar a hora de vocês efetivamente fazerem o TCC, não vai ser um bicho de 7 cabeças assim tão assustador, tá? Acho que no mínimo
Isso acho que a gente consegue fazer vocês chegarem lá no TCC conhecendo um pouco mais sobre pesquisa e mais preparados para isso. Por falar no currículo, conseguiu ver sobre a inclusão do grupo no Lattes? Gente, eu nem tenho falado mais com você sobre isso, porque eu também não estou mais nem cobrando mais a professora Cláudia, que é a que ficou de ver com isso, porque ela está dependente também lá do professor Jonathan, lá o nosso reitor, é uma coisa assim institucional, do projeção com o CNPq. Toda vez que eu falo com a professora Cláudia, isso já faz mais de 1 ano e meio, né? Na verdade, para não ser injusto com ela, já faz 1 ano, pelo menos, que toda vez que eu vejo ela me começa com a mesma frase. Maurício, semana que vem a gente vai lá. Eu e o professor Jonathan vamos lá no CNPq resolver esse negócio. E agora vai, porque já resolvemos todos os problemas, já estamos com a senha. Então, né, ela tá, acredito, né, nela e confio que ela está fazendo aí tudo que está ao alcance dela para resolver essa questão. Sei que tem, né, outras variáveis aí que não estão sob o controle dela para ela poder garantir a solução desse problema, mas eu tenho essa resposta aí, né, de que tá andando. Não sei se ajuda muito. Lá na ENAP, eu também estou montando um grupo de pesquisa lá na ENAP sobre polarização, né? Tá exatamente a mesma coisa está acontecendo lá. Também mudou a pessoa que cuidava, aí mudou a pessoa que tinha a senha para acessar lá a plataforma, e também, olha, o negócio já está enrolado há tempos, diz que realmente não é fácil, então não é só uma coisa do projeção, não, tá? Então isso realmente acontece. Assim que rolar, eu aviso vocês, tá? Para quem não sabe do que eu estou falando, principalmente os novos aí, né, que entraram agora, é, o nosso grupo ele já é oficial, né? Eu consigo, já tem até a declaração lá do Projeção de que o nosso grupo é válido, né? Está vinculado à instituição, então está funcionando como grupo de pesquisa, né? Mas para o CNPq, né, para o currículo Lattes, precisa uma formalização lá de cadastrar o grupo de pesquisa na plataforma lá do CNPq, no diretório, na verdade, de grupos de pesquisa do CNPq. Tinha um requisito lá no ano passado que a gente passou esperando, que era precisava ter 1 ano de existência o grupo e ter alguma publicação, né? A gente já cumpriu todos esses requisitos, já temos 4, mais 3, 7 publicações, eu acho, do grupo, se eu não me engano, né, na revista do Projeção, e já temos 1 ano e meio aí de existência, então já batemos aí as metas, então tudo certo para poder fazer o cadastro. Quando fizerem essa formalização, esse cadastro do nosso grupo lá no diretório do CNPq, aí eu consigo jogar direto, na verdade eu coloco o nome de vocês lá no grupo, e aí o sistema automaticamente vai lá no currículo Lattes de vocês e diz, ó, o professor Maurício disse que vocês fazem parte do grupo de pesquisa dele, é verdade? Aí se vocês disserem sim, é só clicar sim, que daí todas as informações do grupo de pesquisa já vão automaticamente para o currículo Lattes de vocês não precisam ficar preenchendo todas as informações. Tá? Então, isso que é o que o Lucas perguntou aí. E eu sou o maior interessado nisso, tá? Por exemplo, nesse edital, nesse concurso que eu estou fazendo, né, lá na UNB para professor lá na área do direito, uma das coisas que pontua é ser líder de grupo de pesquisa registrado no diretório. Então, se não tiver registrado, eu perco os pontos lá do edital, quando chegar a hora deles avaliarem isso, né? Então, estou também, né, bastante interessado em que isso se resolva logo, mas também não adianta passar, né, a carroça na frente dos bois, como a gente diz lá em casa. As aulas do grupo Evidências estarão gravadas no blog Projeção, em alguma outra plataforma, no grupo Direitos em Evidência? Sim. Alexandre, a gente grava, né? Tá sendo gravada aqui a nossa reunião. Aí tem um canal do YouTube, né, do grupo de pesquisa chamado, né, depois eu vou passar para vocês, quem está lá no grupo do WhatsApp, vocês vão ver hoje, né, quem entrou agora vai ver hoje a primeira vez. Quando a gente termina aqui o nosso encontro, eu encerro a gravação, aí é o tempo do sistema aqui do Teams me passar a gravação, eu baixar, fazer o upload lá para o YouTube, e aí eu passo para vocês o link lá da gravação dos encontros. Tem todos os encontros gravados do ano passado, desse ano, tá tudo gravado lá para quem quiser assistir. Então, quando vocês não puderem participar ao vivo, né, que claro, é sempre bom para poder fazer perguntas e tal, interagir, mas quando não puderem participar ao vivo, vocês pelo menos podem assistir as gravações. Mais alguma dúvida? Ou qualquer outro comentário? Fiquem à vontade, tá, gente? Esse começo
do encontro aqui eu fico apresentando sempre um conteúdo, é uma coisa mais fechada, mas depois é aberto, vocês podem trazer qualquer angústia, qualquer tema, qualquer dúvida, sei lá, uma viagem qualquer que vocês tenham, não interessa, né, o que seja, para a gente trabalhar aí, fiquem super à vontade, tá? Também é um espaço meio que de orientação geral, assim, né, sobre quaisquer dúvidas que vocês possam ter aí sobre direito, pesquisa, essas coisas. Nada mais, turma. Eu fiz pesquisa, né? Fiz toda uma pesquisa, tentei fazer uma média ponderada para ver qual era o melhor dia e horário para a gente se reunir. Não vê, né? Eu gosto, eu acho que como a gente estava falando ali de estudos quantitativos e qualitativos, né? Quantidade não quer dizer muita coisa, né? Prefiro ter poucos alunos e alunas interessados e que participem do que muitos desinteressados. Mas, obviamente, tendo mais números, aumenta a chance de ter mais gente, né, interessada e efetivamente participando. Então, eu estou sempre também tentando, né, melhorar aí a forma de participação. Uma coisa que a gente já quer faz tempo, né? O professor Mamed insiste muito nisso, é a gente tentar fazer um encontro presencial. Eu não sei. Eu prefiro, né? Eu acho que a qualidade do encontro é melhor, né? Quando a gente faz presencial. Eu gosto nas orientações, eu sempre recomendo fortemente que sejam presenciais, né? Só deixar para uma exceção, fazer orientação remota. Mas é muito problemático, é difícil para vocês, né? Estando em qualquer lugar, conectarem aí, participarem. Imagina se a gente tivesse todo mundo que ir para o mesmo lugar, provavelmente lá em Taguatinga. Quem já tivesse por lá até podia facilitar, mas eu acho que dificultaria. Mas eu tenho o objetivo, acho que pelo menos, né, sei lá, tentar fazer uma vez por semestre, ou pelo menos uma vez por ano, um encontro, uma confraternização, que eu acho que ajuda, assim, é importante a gente se ver pessoalmente, interagir mais pessoalmente. Outra dúvida sobre a etapa de te passar algum assunto, a ideia para a pesquisa seria para quando? Quando quiser, Alexandre. Se já tiver um assunto, vai trazendo. Se quiser falar agora, fala agora. Se quiser deixar para o próximo encontro, deixa para o próximo encontro. Quando tu preferir. Só que aí a gente vai, né? Vamos primeiro ouvir a apresentação lá do Lucas e eu, né, fazer aí juntar essas pontas todas aí para propor aí essa estrutura, esse caminho, a gente já vai, mas já, se quiser já falar, porque a ideia do grupo de pesquisa, Alexandre e outros aí também, e outras, né? É o seguinte, é que, tipo, o Alexandre traz o tema dele aqui, né? Ah, estou pensando em pesquisar sobre tal assunto, né? Aí vem o Wagner, a Natânia, a Jaqueline, o Lucas, e faz o comentário. Opa, ouvi falar de um texto muito legal que fala sobre isso. Não, eu tive um professor que disse que esse assunto não é bom por causa de tal coisa. Vi uma decisão julgado lá que trabalha sobre isso, que foi muito interessante, né? Então a gente vai trocando informações e a área acadêmica, científica, tem muito disso, né? Essas bancas servem para isso, os grupos de pesquisa servem para isso, para que a gente vá fazendo críticas mesmo, comentários, né? Às vezes para elogiar, mas na grande maioria das vezes para criticar mesmo, para dizer, ó, não tá legal, acho que não é um bom caminho, não é uma boa estratégia, e assim a gente vai melhorando, tá? A qualidade da nossa pesquisa, né? Usando várias cabeças, tá? Então, Alexandre, se quiser, se tu já tem um tema e quiser colocar aí para os teus colegas, fica super à vontade. Se quiser esperar também para a próxima vez ou em algum outro momento, aí é de vocês. Quer falar já alguma coisa ou quer deixar para outro momento? Ou melhorando a pergunta, né? Tu já tem um tema na tua cabeça que tu acha interessante? Tu tem curiosidade? Em outro momento passa? Beleza, sem problema. Vai pensando aí e para os outros e outras aí também. Não tem problema. Vai pensando. Se quiser, na próxima vez também trazer as dúvidas aí para a gente ajudar a definir o tema, porque faz parte também, né? Essa definição do tema é uma etapa do nosso processo aqui, da nossa pesquisa, né? Então, a dúvida, inclusive, tá? Seja para definir o tema, seja para fazer o recorte, seja para definir pergunta, todas as etapas, a gente tem muitas dúvidas e é um dos principais objetivos de um grupo de pesquisa a gente compartilhar essas dúvidas para tentar solucionar elas de forma conjunta, tá? Então, fica super à vontade e dúvida não é problema. O problema aqui no grupo de pesquisa é certeza. Quem tem muita certeza das coisas não está no caminho certo, que aqui a gente tem dúvida mesmo.
Não te preocupa com isso. Próxima aula vai estar amadurecido o tema? Beleza, Alexandre. Aí traz pra gente que aí a gente te ajuda aí a pensar melhor as tuas ideias. Mais alguém? Mais algum comentário? Ou alguma dúvida? Imagina, Alexandre. Estou à disposição, tá? O próximo encontro eu vou combinar com o Lucas, tá? Vou ver a disponibilidade dele, da minha agenda. Eu tô com muita banca, muita orientação. E aí eu tenho que ver. Tem muitas bancas que estão colocando para mim na sexta-feira lá na ENAP. Tem bancas de orientandos meus. E aí, como eu tenho que pedir para professor participar da banca dos meus orientandos, e se os professores pedem para eu participar da banca dos orientandos dele, então uma coisa vai puxando a outra. E eu vou ficando atolado de coisa para fazer, tá? Então não sei quando que eu vou ter uma sexta livre. Eu sei que acho que as duas próximas eu estou ocupado, mas aí tem que ver com a agenda do Lucas aí também, quando ele tiver disponibilidade para fazer a apresentação. Aí assim que a gente trocar essas figurinhas aí e definir a data, eu aviso vocês lá no grupo. Beleza, Lucas. Obrigadão. Gente, se tiverem alguma dúvida ou algum outro comentário, a hora é agora. Senão, vamos dar por encerrado. Mais alguma coisa? Tranquila disposição. Boa noite, professor. Valeu, Alexandre. Obrigadão. Falou, Lucas. Falou, Wagner. Obrigadão aí para vocês que estão chegando. Jaqueline, obrigado também. Nos vemos aí nas próximas semanas. Bom final de semana para vocês aí também. Bom descanso. Até mais, gente. Boa noite.